O Donald Trump tem que inventar sempre uma situação nova para consertar as besteiras que ele faz. Tanto é que já surgiu lá o apelido de taco, né? É isso. Dizendo que ele é amarela sempre, né? Então, a situação é que quando ele percebe que ele fez uma bobagem, ele tem que criar uma outra coisa para compensar, para consertar. E ele está tendo que pedir desculpas para a indústria americana, tanto na indústria fabricante de equipamentos, de ar-condicionado, de tudo, e para a indústria da construção civil também, porque ele tem que aumentar a taxa, a tarifa sobre o aço e sobre o alumínio. Mas por que ele tem que aumentar? Por que ele tem que fazer isso? Bom, se percebe lá que o Dodge lá não atingiu nem 10% do resultado que eles imaginavam, certo? A lei que ele está votando no Congresso, que se passar no Senado, vai retirar 1,2 trilhões de dólares dos cofres do governo federal. O déficit está aumentando, o teto aumentando. Então ele precisa de dinheiro de algum lugar, precisa arrumar dinheiro de algum lugar. E o aço e o alumínio não entrou naquela liminar que o Tribunal Comercial Internacional, lá em Nova York, deu a favor da vinícola e mais outras 4 empresas que entraram contra as tarifas do Trump. Porque ele usou uma seção da lei que diz sobre a defesa da indústria nacional. E aí, realmente, o tribunal não conseguiu alcançar, dar a liminar, que também já foi suspensa por um tempo aí, e provavelmente vai ser julgada lá no Supremo. Bem, como essa liminar ela não conseguiu alcançar aço e alumínio, o que ele faz? Já prevendo que pode ser que essa seja a única que sobreviva, a única tarifa que sobreviva ao Supremo, ele já prevendo isso, ele aposta tudo nas tarifas do aço e do alumínio. Mas por que ele tem que pedir desculpas para o industrial americano? Porque não sobrou alternativa para ele. Ele tem que aumentar. E quem que vai ter que pagar o pato? As indústrias. Então ele aumenta de 25% para 50%, inclusive atingindo o Brasil. Que foi exatamente a bronca que me motivou a falar sobre a política econômica dos Estados Unidos. Porque o Brasil é um grande exportador de aço e alumínio para os Estados Unidos. Então ele visita siderúrgicas lá nos Estados Unidos e fala do reaquecimento da produção, da revitalização do segmento de indústria de aço e alumínio nos Estados Unidos. A questão é o seguinte: os japoneses vão colaborar? Dizem que vão colaborar. Dizem que vão colaborar, ampliando lá as instalações das siderúrgicas que eles têm no território estadunidense. A questão é que isso não é de uma hora para outra. Não é como um food truck que você pega daqui, joga para lá, cada evento se muda de lugar. Não é assim. Não é assim. E isso impacta em aumento de custos para as empresas que já estão sofrendo lá nos Estados Unidos. Diga-se de passagem, General Motors, Ford, Tesla, esses caras que já estavam com os dias contados, né, estão se complicando mais ainda. Vão ter que pagar o pato. Não tem saída. Ele tem que arrumar dinheiro de algum lugar. E é um dinheiro para minimizar o desastre. Minimizar o desastre, porque o desastre já está certo. O desastre já é certo. Principalmente agora que envolveu o judiciário e gerou uma insegurança jurídica muito grande. E isso aí se arrasta. E o comprador e o vendedor ficam sem saber o que fazer. Mas, volto a dizer, como no caso do aço e do alumínio, o Tribunal de Comércio lá aceitou o argumento de defesa da indústria nacional, o Donald Trump vai por esse caminho. 50% de imposto. Aumenta o imposto. Mas quem vai pagar por isso continua sendo os mesmos. O povo americano. Que vai sentir o impacto. Sim, vai sentir o impacto. Na inflação vai acontecer isso. Eles vão ter que repassar. Não tem como eles ficarem sem o aço e alumínio do estrangeiro. Não tem como. Não tem como substituir imediatamente. Eles produzem lá 20% do aço que eles precisam. Então 80% vai ter que ser importado. Só que isso, nos custos lá das indústrias, é grande. E para quem que a indústria vai repassar isso? É para o consumidor, é claro. Então veja no caso da indústria da construção civil. Já está extremamente difícil a coisa. Já não existe mais acessibilidade. Acessibilidade, inclusive, nos automóveis. Né? Os carros mais baratos e os apartamentos mais baratos, as casas mais baratas, estão inacessíveis para quem está começando a vida.
Aquele que vai dar uma casa de entrada e financiar o resto e tal. Agora, e aquele que está começando do zero, que precisa comprar o primeiro apartamento, recém-casado, e ainda tem todos os utensílios dentro do apartamento, máquina de lavar, máquina de secar, isso por diante, que dependem do aço e do alumínio. Então a indústria não vai ficar com esse custo na mão. Ela vai repassar para o consumidor. Então o Donald Trump está na falsa esperança, que o consumidor americano, que o cidadão americano, arque com essa guerra comercial que ele está travando. Onde está o furo nesse raciocínio? O furo é que a maioria está vivendo cheque a cheque. Não tem poupança. O dinheiro está curto. Os bancos receberam amarras lá em 2008 que fez com que o encaixe técnico aumentasse. Eles não têm dinheiro para oferecer. Mesmo o pouco dinheiro que tem para se conseguir no crédito, é um dinheiro em juros muito elevados. E o Federal Reserve não está querendo baixar os juros porque está vendo que isso aí vai gerar inflação. Então a sinuca de bico fica cada vez mais complicada. O povo americano não vai conseguir arcar com esses custos. Não vai conseguir arcar com os custos. O resto do mundo se vira. Se vira sem os Estados Unidos. Os Estados Unidos não se vira sem o resto do mundo. Básico isso, gente. Básico isso. O mundo tem 8 bilhões de habitantes, os Estados Unidos tem 300 milhões. O mundo tem como se virar, como se ajeitar. Claro, vai dar um pouco de trabalho. Mudança de fornecedores, investimento no mercado interno, como a China está fazendo. Né? Vai dar um pouquinho de trabalho. Mas o que está parecendo é que o mundo está disposto a ter esse trabalho. E aí os Estados Unidos se complica mais ainda. Porque chega uma hora que as pessoas perdem a paciência. E começam a não querer mais brigar. E isso está acontecendo agora. Os outros países estão perdendo a paciência. Ou não estão. Canadá, eleição democrata. Austrália, eleição democrata. Agora vamos ter Irlanda com chance de ele ser eleito um democrata. Então o que acontece? Esse tempo que vai ficar essa liminar, caça liminar, muda não sei o que, tem uma turma de advogados tratando isso aí. Mas existe uma outra turma tratando de estabelecer laços e vínculos com outros fornecedores, com outros países. E é o plano B. E quanto mais tempo o americano fica nessa lenga-lenga, seguindo essas ideias malucas do Donald Trump, pior a situação deles. Porque uma hora o resto do mundo vai estar organizado, certo? E aí mesmo que o Donald Trump queira baixar as tarifas, o mundo vai dizer assim, não precisa mais. Ah, mas eu baixei aqui e tal, estou dando incentivo. Não, muito obrigado. Compreende qual é o problema de ser estúpido, grosseiro, arrogante, presunçoso? É isso. O outro lado vai engolindo a seco. Vai engolindo sapo. Chega uma hora, a pessoa diz assim, você sabe, agora já estou acostumado a engolir sapo. E arrumei uma outra solução. Perde-se a credibilidade, perde-se o respeito. Mas aí quem está provocando isso é o Trump e o povo estadunidense. Então eles fazem essa manobra, o Trump faz essa manobra exatamente pela questão da liminar, que já deu um norte para ele do que pode ser mantido, né? Defesa da indústria nacional, que pode ser mantido, tá bem? E ele aposta em cima do aumento do aço e do alumínio. A questão é que a gente vem alertando isso há bastante tempo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Tudo isso aí leva muito tempo, certo? E tempo que os Estados Unidos não tem. Não tem. A situação se agrava agora, em questão de dias, meses, se agrava bastante. Tá? Se agrava bastante. Não dá tempo. Daria só tempo de conversar com as pessoas e explicar a situação, voltar a expor para o Congresso toda a situação, votar uma medida atrás da outra, mas de maneira expondo a situação. Agora escondendo a realidade, que é o quê? Estão quebrados. Aí não tem jeito.
o desastre é certo. Pessoal, se inscreva, torne-se membro, comente ali na linha dos comentários, marca um X, marca um Y, compartilhe, dê um oi, diga que cidade que você está falando, faça qualquer coisa, só não fique parado. Até a próxima.